Olá, bom dia, um bom dia tudo especial. É o que desejo que você tenha ao longo desse novo dia que se inicia. Talvez seja boa tarde para você que vai estar assistindo esse vídeo, ou boa noite, não sei, boa madrugada, enfim. Eu desejo que o momento em que você estiver assistindo esse vídeo seja um momento bom, porque Deus nos ama com amor eterno e Ele também nos chamou com soberana vocação. Eu comecei a falar com vocês aqui nas minhas redes sociais a respeito da necessidade de estarmos vivendo na luz. Nós fomos chamados para a comunhão e para a ação. Na mensagem anterior eu falei sobre o andar na luz. Hoje eu quero trazer um foco especial baseado ali na primeira epístola escrita por João sob a direção do Espírito Santo, sobre a necessidade que temos de viver a comunhão verdadeira. Nós fomos chamados para a comunhão. Mas, como a palavra de Deus diz em Judas, no capítulo único, versículo 3 e 4, quando ele quis escrever sobre a comum salvação que temos, ele se sentiu exortado e compelido a nos exortar a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi entregue a nós, os santos de Deus, que hoje estamos como corpo de Cristo nesta terra por algum tempo, até o momento que o nosso Senhor virá para nos buscar. E naquela reflexão, nós tivemos a oportunidade de ver que há uma grande necessidade de andarmos na luz. E hoje eu quero falar então sobre essa necessidade de ter a comunhão verdadeira. Ainda na primeira epístola por João, capítulo 1, versículos de 3 a 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gente, para termos uma vida feliz, para termos uma vida cristã alegre, para termos uma vida cristã cheia de esperança, de gozo no Espírito Santo, que seja uma vida digna de ser vivida, para a gente estar desfrutando aquela paz interior, aquela paz de Cristo que excede todo entendimento, é necessário que a gente parta para viver a palavra de Deus na sua íntegra. Parta para viver uma vida de comunhão uns com os outros. É importante isso. Deus tem colocado no meu coração, sempre quando eu estou viajando, às vezes vou para São Luís, vou para outras cidades aqui no entorno, mas é muito raro eu passar numa das cidades onde temos igrejas da mesma fé e ordem, para eu não encostar na casa do pastor, para a gente orar um pouco, para a gente conversar um pouco, porque a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. E é importante a gente viver pela comunhão, pela unidade da igreja, pela santidade da igreja. É muito importante isso. E o texto diz, olha, o que nós vimos, ouvimos, é o que nós também anunciamos para que você tenha comunhão. É preciso viver uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque a comunhão que nós temos com Deus, ela reflete na comunhão que nós temos com os irmãos. Eu dou graças a Deus ao longo desses 26 anos de ministério pastoral, de vida cristã, desculpa, e aí algo em torno de 16 anos de ministério pastoral. Isso é algo que eu tenho buscado desenvolver no meu dia a dia com os meus irmãos em Cristo e com os demais companheiros de ministério. Claro, sem abrir mão da realidade do Evangelho, sem comprometer a qualidade do Evangelho. E aí vem os desafios da vida cristã. Mas a primeira coisa que eu quero focar com você é que nós precisamos ter uma comunhão. Você já deve ter ouvido isso de forma vertical e horizontal. Na vertical diz do relacionamento que eu tenho que ter com Deus. Cada dia eu tenho que buscar aumentar o meu relacionamento com Deus. Pastor, é possível aumentar o meu relacionamento com Deus? Sim, é possível, sim. E há pessoas na Bíblia que tiveram mais intimidades com Deus, outras tiveram menos intimidade com Deus, porque intimidade é relacionamento. E claro, tem pessoas que se esforçam para se relacionar mais com Deus. Tem outras que acham que é só se converter e já levantou a mão ali, pronto, estou com o meu nome escrito no livro da vida, pronto. Agora daqui para frente eu posso cair na bagaceira, eu posso cair no desmanteiro, eu posso fazer o que eu quiser e estou salvo do mesmo jeito. Essa é uma armadilha que Satanás tem feito para levar muita gente para a condenação. E assim muitos têm naufragado na fé. E a Bíblia também nos alerta dizendo que nos últimos dias
muitos ouviriam a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio e assim apostatariam da fé. E claro, a apostasia só pode acontecer na vida de alguém que está na fé, de alguém que está em Cristo. Não pode acontecer na vida do ímpio, porque ele vai se apartar de quê? Vai se apartar do que ele nunca teve? Não faz sentido. Então vamos lá. Nesse investimento que nós precisamos da comunhão horizontal, a comunhão verdadeira ela vai acontecer quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos conectados com os irmãos. Porque quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu me aproximo dos meus irmãos. Quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu me envolvo com o culto de doutrina, mais eu me envolvo com o culto de oração, mais eu me envolvo com a escola bíblica dominical. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais eu me envolvo com os embaixadores do rei, mais eu me envolvo com as mensageiras do rei. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu me envolvo com tudo que diz respeito ao reino de Deus. Eu vivo uma vida produtiva. Por quê? Porque eu atendo àquele critério de Deus que diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E eu sou resposta dessa oração. Eu sou resposta desse clamor que outros fizeram lá atrás. Senhor, mande trabalhadores para a tua seara. Aí Deus me levantou como uma voz apologética no meio da minha associação. Eu dou graças a Deus que esse Deus tem nos assistido. Às vezes a gente olha e é assim fantástico, maravilhoso a forma como Deus age. Você vê um grupo de pessoas maldosas, inimigos de Deus, por exemplo, o mensageiro de Satanás, que vive tentando perseguir, nos esbofetear moralmente, para ver se o ministério se acaba, para ver se a coisa não vai para frente. Aí usa, sabe, de injustiça, desonestidade e faz coisas que nem o pior dos criminosos às vezes faria por ter receio de que aquilo em algum momento se voltasse contra ele. Aí Deus vai lá e levanta alguém de outra parte do mundo, chega para você, aí você sozinho, sem o apoio de qualquer base institucional, começa a abrir uma igreja aqui, começa a abrir outra igreja ali, começa a abrir outra igreja ali, constrói um templo aqui, constrói outro templo ali, constrói outro templo acolá, e sozinho, claro, com a direção de Deus, você consegue fazer mais do que eles com toda uma associação na mão. E qual é a diferença disso? É porque quando Deus está na causa, o barco não naufraga. A palavra de Deus é clara. O Senhor disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar mais plenamente em Deus. Vale a pena a gente não temer, porque às vezes a gente fica temendo: meu Deus, mas se eu não fizer isso, vou sofrer aquilo, vou passar por isso, vou passar por aquilo outro. E a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Mas aumente a sua comunhão com Deus. Hoje, terça-feira, eu estou chegando aqui na casa de Deus para a oração. Vou passar um tempo aqui, orando, me consagrando ao Senhor, buscando a sua face, buscando estreitar o meu relacionamento com Deus. Por quê? Exatamente porque eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E como diz a palavra de Deus, a vida cristã, claramente, quando você olha, ela não é uma vida solitária, porque nós fomos chamados para crescer juntos. Nós somos um corpo, o corpo ele vai crescendo junto. O corpo vai crescendo para a glória de Deus. E aí, quando a gente chega em Atos capítulo 2, versículo 42, isso aqui parece muito com a PIB do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo a PIB do Senhor Jesus aqui. Porque diz, Atos 2,42, possivelmente você sabe até de cor, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu até costumo dizer que esse versículo aqui, ele resume aquilo que é a ortopraxia, ou a vida prática da PIB do Senhor Jesus. Por quê? Porque perseveravam na doutrina. Nós temos um grande grupo de irmãos, todas as quintas-feiras, vindo para o culto de doutrina. É um culto que a presença e a popularidade dos irmãos se assemelha muito ao domingo à noite. Porque os irmãos aqui, na PIB do Senhor Jesus, amam ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E nós estudamos a palavra de Deus indo o mais fundo possível, teologicamente, fazendo análise etimológica, a exegese do texto. A exegese é ir lá no texto original, ler no texto original e traduzir para os irmãos. A gente busca fazer isso com frequência. E aqueles irmãos amavam
ir para o culto de doutrina. Eles madrugavam para ir ter com Jesus todos os dias no templo. E Jesus disse, todo dia eu ensinava vocês no templo. Lá o culto era todos os dias. Aqui, na PIB do Senhor Jesus, nós fazemos culto apenas 3 vezes na semana, culto geral, né? Que é culto de oração na terça, e sempre a partir das 16h30, na quinta-feira, o culto de doutrina, no domingo pela manhã, a escola bíblica, e à noite, o culto de louvor e adoração. E aí você percebe isso aqui, ó. E os que perseveravam na doutrina dos apóstolos, quinta-feira, na comunhão, domingo, que é o momento que vem toda a igreja, tem um momento de confraternização dos visitantes, e é um momento assim muito agradável, tem aquela resenha antes de começar o culto, porque os irmãos costumam chegar, boa parte deles chegam meia hora antes do culto e ficam um bom tempo depois que o culto termina, conversando um com o outro, dialogando, se revendo, vivendo isso aqui. Por isso que eu disse que isso aqui reflete muito a PIB do Senhor Jesus. No partir do pão, a gente tem as nossas refeições matinais juntos, toda a igreja, a gente come junto, a gente tem momentos de refeições, já tivemos café da manhã juntos, já tivemos almoço diversas vezes juntos, já tivemos jantas juntas, toda a igreja, porque a gente parte o pão junto. E nas orações, e aí nós temos o culto de terça-feira, onde a igreja vem e a gente ora, os departamentos vêm e a gente faz oração. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver assim. Então, meu irmão, você precisa desenvolver uma vida de comunhão. E desenvolver uma vida de comunhão com a igreja. Você precisa desenvolver uma vida de comunhão com o ministério. A palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido. E aí, você está desenvolvendo uma vida de comunhão com a igreja? Você está desenvolvendo uma vida de comunhão com o corpo de Cristo? Nós precisamos fazer isso. Então, veja, a palavra de Deus vai falar que nós precisamos participar ativamente dos cultos e dos momentos das reuniões. Cultos é o culto de oração, o culto de doutrina e o culto de louvor e adoração. As reuniões são os departamentos, embaixadores do rei, mensageiras do rei, a MCM, União Missionárias de Homens Batistas do Senhor Jesus, ou seja, essas reuniões, nós precisamos estar investindo pesado, porque é mandamento de Deus. Uma das leis de Cristo na nova aliança está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim, ó, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, e por sinal, mau costume de alguns. E não podemos deixar de nos congregar. Bote isso na sua mente, se congregar é um mandamento de Deus. É uma das leis de Cristo na nova aliança que todo crente verdadeiro procura obedecer. Todo crente ama se congregar. Todo crente ama ir para a casa de Deus. Os únicos que não amam ir para a casa de Deus são os que estão adoecidos pelo pecado. São os que estão desanimados por Satanás. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque o maligno procura, de forma pertinaz, nos enfraquecer. Nos roubar a alegria de estar com os nossos irmãos em Cristo, de estar na casa de Deus. E nós precisamos matar um leão todo dia, sim, para a gente continuar na comunhão dos santos. Para a gente continuar com uma vida de oração, com a vida de leitura da palavra, com a vida de jejum. E aí tem aqueles que dizem, esse negócio de matar leão todo dia, isso não sei o quê, isso aí é... Blá, blá, blá. Aí vai querendo desanimar você. Mas esses mesmos já não oram. E quando eles dizem que estão lendo a palavra de Deus, não, eles estão lendo o livro dos seus teólogos favoritos, estão confundindo isso com a palavra de Deus. O maligno já os enganou. Não permita que Satanás tome a tua coroa. A Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para que ninguém nos tome a nossa coroa. E se há alguém que quer derrubar e tomar a nossa coroa, é o maligno através das suas artimanhas. E a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que nós precisamos estar servindo uns aos outros, por causa da obra de Cristo em nós. Nós precisamos estar servindo uns aos outros. A palavra de Deus diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vamos deixar o amor de Deus estar derramado nos nossos corações de forma abundante e vamos viver o amor de Cristo. Vamos estar edificando os nossos irmãos
Você conhece alguém que começou agora a andar com Cristo na fé? Ajude essa pessoa. Aqui na PIB do Senhor Jesus, quando alguém se converte, nós estimulamos toda a igreja. É jovem, vá lá discipular esse jovem que se converteu. Senhora, vá lá discipular essa senhora que se converteu. É um adulto, Senhor, vá lá discipular esse senhor que se converteu. Isso é amor. Amar significa dar o que eu tenho de mais precioso, o meu tempo. O tempo é vida. E eu dou do meu tempo para aquele irmão, instruindo ele, capacitando, ensinando a palavra de Deus, para que meu irmão possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E eu quero que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus também. Por isso, nós precisamos estar servindo uns aos outros em amor. Nós precisamos estar orando e encorajando os irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Todo cristão maduro precisa de outro cristão maduro. Ou se você é o novo convertido, você precisa procurar aqueles irmãos na igreja mais amadurecidos, que têm um histórico de ter criado uma boa família, de ter um bom testemunho, de estar sempre bem envolvido com a obra de Deus, que não são vítimas, sabe, não é que sejam vítimas não, porque vítima qualquer um de nós podemos ser, eu disse errado, que não seja causa de tropeço na casa de Deus, que não vive de dar escândalo, mas que já tem uma história de muitos anos, longos anos, andando com Deus, com seriedade, com integridade, praticando a vontade do Senhor. Procure esses irmãos e procure ter alguém de sua confiança para confessar as suas culpas. Quando a Bíblia Sagrada fala que nós precisamos lembrar da purificação dos pecados de outrora, a palavra de Deus está nos estimulando a estar confessando coisas que fizemos lá no passado que desagradou a Deus e estar orando uns pelos outros para a gente se fortalecer. Porque, querendo ou não, gente, pecado não confessado gera doenças espirituais. Tem muita gente hoje enfrentando o mal do século, depressão, ansiedade, pânico, não é por outra coisa não, muita coisa feia no passado, que ainda não desabafou, que ainda não colocou para fora. E Deus te deu a ferramenta da oração, Deus te dá a ferramenta de irmãos da sua confiança, mas gente mesmo confiável, séria, de uma boa integridade, para você estar desabafando, isso vai ajudar. Isso vai livrar você, inclusive, de doenças psicossomáticas. E Deus, quando colocou o recurso da oração e a confissão uns aos outros, não necessário, tem que confessar para o pastor. O pastor é a pessoa de melhor confiança da igreja mesmo. Mas é qualquer irmão que tenha uma vida, uma maturidade boa, que não vai estar expondo a sua vida, que não vai estar abrindo os seus segredos para os outros, sabe? E vai orar com você. E você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore pelos seus irmãos. Ore pelas pessoas que estão se chegando à fé. Porque a oração é poderosa e eficaz. E aí eu quero deixar aqui pelo menos 2 perguntas para você refletir. Hoje nós estivemos falando sobre a necessidade de termos uma vida de comunhão. Andar na luz significa ter comunhão uns com os outros. E essa comunhão uns com os outros só será possível se, primeiro de tudo, você tiver uma vida de comunhão com Deus. Então, você tem participado ativamente da vida diária da igreja? Ou você tem vivido de forma isolada? Me diga aí, você está participando dos trabalhos da igreja? É um membro assíduo? É um membro ativo? Ou você está isolado? A Bíblia diz que aqueles que se isolam procuram os seus próprios interesses e se rebelam contra a sabedoria de Deus. Então bota isso, ó. Toda vez que você se isola do corpo de Cristo, que é a igreja, você está se comportando como um rebelde. E você está se isolando da sabedoria de Deus. E quem se isola da sabedoria vive como um tolo. Então, essa é uma pergunta importante. Se envolva com a obra de Deus. Eu costumo dizer isso com muita frequência na igreja, que quem não se envolve, não se desenvolve. Vai viver sempre uma vida raquítica e nunca vai amadurecer. É por isso que você vê pessoas que chegam na igreja e com poucos meses a pessoa está quase que na frente de tudo, está fazendo um monte de coisa, e outros que já estão lá há décadas não estão fazendo nada. É porque não se envolvem. E quem não se envolve, não se desenvolve. Mas aquele outro que se envolve, está desenvolvido, está crescendo rapidamente para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que
aquele que pouco semeia, pouco vai colher. Você faz pouco na obra de Deus, você vai crescer pouco. Você faz muito na obra de Deus, você semeia muito na obra de Deus, você vai colher muito. É a lei da semeadura que tem na palavra de Deus. E por fim, a última pergunta que eu quero fazer é: como você pode fazer para fortalecer a comunhão com os irmãos? Como é que você vai fazer? O que você pode fazer? Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você possa pensar o tipo de vida cristã que você está levando e como você pode fazer para melhorar o teu relacionamento com Deus em primeira mão e com a igreja. Porque quando eu melhoro o meu relacionamento com Deus, aí eu melhoro o relacionamento com o seu corpo. Não tem essa de dizer que está bem com Deus e está afastado da igreja, está afastado. Não, você está afastado da casa de Deus, do corpo de Cristo. Você está afastado é porque você está mal com Deus. É só quando a gente está mal com Deus que a gente não gosta da casa de Deus. Agora, quando a gente está bem com Deus, a gente procura a casa de Deus. Porque a gente quer viver em comunhão com Deus. Nós queremos viver em comunhão com os irmãos. Nós queremos praticar o mandamento que diz: não deixe de se congregar, como é costume de alguns. E eu reflito dizendo que é um mau costume, é um costume prejudicial. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Se essa mensagem está te abençoando, ou as demais que nós estamos ministrando, passa para os seus amigos, compartilhe com seus amigos, compartilhe também nas suas redes sociais e vamos abençoar o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, aqui na cidade de Esperantinópolis. E o meu propósito nesta mensagem foi abençoar você e a sua casa. Ore por mim, para que Deus continue me dando a palavra no abrir e no fechar da minha boca, para que eu possa continuar abençoando o povo de Deus através dessas mídias sociais, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até amanhã, onde nós vamos estar falando sobre o servir, sobre o andar na luz e ter ação, tá bom? Deus abençoe você. Até lá.